E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos retornar com a nossa aula. Hoje vamos falar sobre saúde do trabalhador, tá? Saúde do trabalhador relacionado à norma regulamentadora 33, tá? Então vamos lá. A NR 33, cujo título é Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, estabelece os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados, o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nesses espaços. Então, vamos lá. Qual é a preocupação principal dessa norma regulamentadora? Tá? Reconhecer, estabelecer requisitos, mínimos, conhecimentos, para quê? Para aqueles que vão adentrar em espaços confinados, como avaliação, avaliar o lugar, monitorar, quer dizer, fazer o controle dos riscos existentes, garantindo sempre, permanentemente, de forma permanente, a segurança e a saúde dos trabalhadores, de forma indireta ou indireta. Como assim indireta? Direta são aqueles que vão adentrar o espaço confinado. Indireta são aqueles que estão fora do espaço confinado, tá? Como vigia, como as pessoas não autorizadas a entrar no espaço confinado. Então, a norma se preocupa com quem vai trabalhar diretamente e indiretamente também. Quem vai adentrar e quem não vai adentrar o espaço confinado, tá? Então, essa é a principal preocupação dessa norma regulamentadora. Bom, saúde do trabalhador, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Muito bem. Bom, ABNT-NBR 14.606 trata sobre postos de serviços, entrada em espaço confinado. ABNT-NBR 14.687 espaço confinado, prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção. Estes citados acima estão de acordo com a norma regulamentadora 33. Então, são portarias que estão ligadas, tá, à NR 33, certo? O item 33.1.2 da NR 33, então vamos lá, essa cláusula na lei, tá? Porque isso é uma cláusula dentro da NR, é uma lei, é um artigo, tá? É um item da norma, diz o seguinte: tá? O espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua. Vimos isso, né? O que é um ambiente confinado, né? Um espaço confinado. Ele não é projetado, tá, para o ser humano ficar ali, apenas para fazer alguma manutenção ou reparo, uma necessidade de trabalho, tá? Que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover. Tá? Então é o seguinte, é uma área, né, que é limitada de entrada e saída e é pobre de ventilação, né? E com isso ela é pobre em nível de oxigênio. Ou, também vamos ver mais à frente, que ela pode ter excesso de oxigênio devido a prover certos gases. Para remover contaminantes, ou onde possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Acabei de falar, é uma área de difícil, tá? Controle, né, de ventilação, tá? Que ela pode ser muito deficiente ou muito rica em oxigênio. Isso tudo, ou ter contaminante. Isso tudo oferece risco à saúde e à vida do trabalhador, tá? Existem muitas responsabilidades caso a empresa possua atividades a serem realizadas em espaço confinado. Os trabalhadores expostos devem ser... Então vamos lá. As empresas, elas têm as responsabilidades delas, tá? Em relação à sua equipe, aos funcionários. Ela tem algumas obrigações, tá? Então, os trabalhadores expostos devem ser, primeiro, informados sobre a localização e os perigos por meio de sinalização. Então, a gente sabe que todo espaço confinado ele tem que ser devidamente isolado, tá, e sinalizado. Além disso, devem ser adotadas medidas para impedir que trabalhadores não preparados acessem. Tá? Então, por isso tem que ser sinalizado e isolado para os trabalhadores que não estão preparados, não têm o conhecimento da NR33, adentrem nesses espaços. Tá? Segundo o item, tá, 33.2.1 da NR33, os seguintes aspectos devem ser considerados. Então, vamos ver agora alguns aspectos que devem ser respeitados.
indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento dessa norma. Então, olha só, o responsável técnico, o supervisor, tá? Ele tem que ser informado formalmente, de forma formal, o cumprimento dessa norma. Identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento. Então, todo espaço confinado dentro da empresa ele tem que ser identificado. Identificar os riscos estabelecidos de cada espaço confinado. Então, cada espaço confinado numa empresa, os riscos têm que ser identificados através do quê? Da avaliação preliminar de risco, mapa de risco. Implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, por medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais, de emergência e salvamento. Então, olha só, adentrar no espaço confinado está envolvendo tanta coisa, gente. Então, o que é a obrigação da empresa, tá? O que é a obrigação da empresa? Primeiro, identificar e saber os espaços confinados que tem na empresa, identificar os riscos oferecidos, tá? Por esse espaço confinado, medidas técnicas de prevenção administrativas. Quando eu falo medidas técnicas, é o conhecimento desses riscos e a avaliação do risco, justamente com a prevenção. Administrativa, a PR, né, a PET preenchida, né, pessoais, né, havendo uma análise, né, se realmente os funcionários que ali irão adentrar, eles têm condições de saúde, né, propícia para isso, tá? Equipe de salvamento, de emergência, sempre. O espaço confinado, além dele ser muito instável, a gente não sabe se o funcionário, embora esteja apto pelo exame de saúde a adentrar no espaço confinado, se ele vai ter um mal súbito, se ele vai apresentar um mal agudo, né, que é aqueles momentâneos, né, doença que apresenta no momento. Tá? Então, isso é muito imprevisível. Tem que ter uma equipe de salvamento de emergência, a fim de garantir permanentemente, tá, ambientes com condições adequadas de trabalho. Então, a condição adequada de trabalho, a estrutura, tá, é permanente. Tá? A capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos. As medidas de controle, emergência e salvamento em espaços confinados. Então, olha só, a capacitação contínua dos trabalhadores sobre os riscos. Então, a todo momento, o trabalhador tem que estar informado, tem que estar ciente dos riscos, tá? Sempre, de forma contínua. As medidas de controle, de emergência e salvamento em espaços confinados também é de forma contínua. Garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão por escrito da permissão de entrada de trabalho conforme o modelo. Então, tem que estar, antes de adentrar o espaço confinado, a requisição, preenchimento da PET, permissão de entrada de trabalho, é fundamental. Porque, como consta no anexo 2 da NR, fornecer às empresas contratadas informações sobre riscos nas áreas. Toda empresa que for realizar o trabalho de espaço confinado, ela tem que estar ciente sobre os riscos oferecidos daquele espaço confinado, onde desenvolverão suas atividades e exigir a capacitação de seus trabalhadores. Então é o seguinte, tá? As empresas elas têm que estar sendo informadas sobre os riscos oferecidos, tá? E, sabendo desses riscos, tem que capacitar os trabalhadores, tá, a lidar com esse risco. Tem tudo que está sido preparado antes. Acompanhar a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores, das empresas contratadas, provendo os meios e condições. Então, é obrigação da empresa acompanhar as implementações de medidas de segurança, né? Então, todos os procedimentos de segurança, tá? A empresa tem que estar ciente, acompanhando junto, tá? Porque a empresa lá é responsável. As empresas contratadas, tá? Tem que estar informando o que está acontecendo, né? A empresa que está contratando, enfim, para que eles possam atuar em conformidade com o NR. Então, existe tem que haver um casamento, um elo entre empresa que contrata e empresa contratada. Como assim, Douglas? Como é que é isso? Existe uma tubulação
de esgoto, de uma galeria de esgoto, numa empresa que produz sabão. Tá? A empresa que produz sabão, ela não é especializada em espaços confinados. Ela produz sabão. Ela vai contratar uma empresa terceirizada e lidar com espaço confinado. Porém, a empresa que contrata, ela tem que estar, tá? Ela tem que estar ciente de todos os riscos e oferecer equipamentos, condições, garantias, estrutura para essa empresa terceirizada realizar o serviço, inclusive todo o conhecimento da norma regulamentadora e fazer tudo com base em cima da ANR. Interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeitação de condição de risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do local. Bom, isso não preciso nem falar, mas vou comentar. Se você está vendo que existe um risco grave e iminente, né, o trabalho tem que ser interrompido e o local deve ser abandonado, tá, até se fazer uma nova análise. Garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle. Então, olha só, meus amigos. Antes de entrar no espaço confinado, a requisição da PET, a APR, as avaliações de riscos, elas devem ser atualizadas. Isso quer dizer com o quê? Que o espaço confinado tem que estar sendo avaliado, monitorado, tá? Analisado constantemente. Por quê? Você só vai adentrar o espaço confinado, tá, de acordo com análises, tá, atualizadas. O que quiser atual, informações atual daquele espaço confinado. Antes de cada acesso ao espaço confinado. Douglas, como é que é isso? Semana passada eu entrei no espaço confinado. Fiz lá o trabalho e agora estou retornando para terminar. Eu vou me basear com a PET, com a PR que foi feita semana passada? Não. Você vai ter que garantir informações, tá? Tudo de novo, análise de risco, avaliação de gases, tem que fazer tudo antes de entrar no espaço confinado pela segunda vez, fazer todo o procedimento pela segunda vez. Por quê? As atualizações, tá, os dados fornecidos, retirados do espaço confinado, não pode ser de uma semana ou um mês atrás, tem que ser do momento atual e monitoramento constante. Todo trabalhador devidamente qualificado que não apresente transtorno ou doença que possa ser desencadeados ou agravado durante a realização do trabalho em ambiente confinado. Então, tá, quem pode realmente ter acesso ou trabalhar em espaços confinados? Trabalhador que não apresente transtorno nem doença nenhuma, tá, que possa ser apresentado em espaços confinados. Ter boa condição física não é suficiente para o trabalhador desempenhar. Então, só ter uma condição física boa não é suficiente. Às vezes o cara está bem naquele momento, mas daqui a pouco ele pode ter um mal súbito. Existem outras análises de saúde que vão determinar se aquele funcionário está apto ou não a trabalhar no espaço confinado. O trabalhador deve estar psicologicamente preparado. Tem que ser feita algumas análises, né, psicológicas, tá? Para trabalhar em espaço confinado, não é só estar fisicamente bem. Deve ter grau de instrução que permita compreender, tá? Então, quer dizer, é muito complicado um trabalhador analfabeto ou de baixa escolaridade entrar no espaço confinado, porque ele representa o risco potencial. Tá? Ele não vai ter uma interpretação, um julgamento perfeito de certas peculiaridades que estão, de certos itens, de certos componentes que estão dentro da ANR, porque ele não vai conseguir absorver aquele conhecimento, tá? E não raros são aqueles que se submetem a esse tipo de trabalho. Infelizmente, né, por muitas vezes, temos realmente funcionários que dentro do espaço confinado, que deveria ter uma instrução, né, maior, né, um nível de conhecimento maior, mas infelizmente acaba se pecando nisso. Às vezes o preço é caro. Não existe uma norma legal que estabeleça uma regra. Depende do espaço confinado e das vias de acesso e saída. Sempre deve prevalecer o bom senso. Bom,
Qual é o estereotipo da pessoa, qual é o perfil físico da pessoa que deve entrar no espaço confinado? Bom, nós sabemos que o espaço confinado ele é muito limitado em termos de entrada e saída. E essa entrada e essa saída, muitas vezes, se torna até difícil a passagem de um corpo humano por ali. Fica complicado eu botar um obeso mórbido com 160, 170 quilos para passar no espaço confinado, para ele adentrar. Ou ele vai estar lá para entrar, ou ele vai estar lá para sair. E aí vamos ter dois problemas, né? Ou mais problemas, tá? Então, olha só, existem alguns critérios, tá? Como, por exemplo, ninguém permitirá que um portador de obesidade mórbida, isso é, com índice de massa corporal IMC acima de 40 kg, né, cúbico, trabalhe num local de difícil acesso ou saída. Então, alguns profissionais estabelecem limite do IMC de 35. Na verdade, o padrão é de 30 a 35 kg o IMC. Passou disso, já fica arriscado. Então, existe esse critério de 30 a 35 kg o IMC. Tá? Então, quer dizer, transformando isso aí em quilos, né? Ou depende, às vezes o cara tem, meu caso, eu tenho 1,95, eu tenho 100 quilos, mas não me demonstra uma pessoa tão obesa, né? Então, mas acontece que um cara com 1,70 m, tá, com 100 quilos, né, é complicado ele passar, ele adentrar e sair no espaço confinado. Então, isso tem que ser avaliado, tá? Bom, aí é o seguinte, uma perguntinha que eu vou lançar para vocês, tá? Esse critério aí do limite, né, da pessoa sendo obesa ou não, sedentário mórbido ou não, é adentrar no espaço confinado. Bom, pelas informações que eu lhe passei, o que realmente impede uma pessoa a entrar no espaço confinado, tá? É o peso, é a altura ou é a sua massa corpórea? Pensa um pouquinho, pessoal. Bom, como eu havia explicado, a altura não vai diferenciar, porque ele pode ter 1,70 m e ter 55 quilos, uma pessoa magra. Como no meu caso, eu posso ter 1,95 m e ter 100 quilos. Eu adentro e saio do espaço confinado tranquilamente. Agora, em relação à massa corpórea, sim. Por quê? Porque se a pessoa for muito baixa e ela for com um alto índice de quilograma, ela tem 1,60 m e ter 120 quilos, ele tem uma massa corpórea muito concentrada. Com certeza ele vai ter problemas em adentrar e sair do espaço confinado. Então, não adianta avaliar peso ou altura, tem que avaliar massa corpórea, a relação entre peso e altura, ok? Outros mais exigentes estabelecem como limite IMC igual ou superior a 30 kg M2. Então, entre 30 a 35 está valendo. Obeso, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nos trabalhos com IMC em torno de 30 kgm2, deve ser considerada a influência da massa muscular, que é o que eu acabei de falar. Então, é muito complicado. Não adianta só avaliar o peso e a altura, tem que avaliar a relação entre os dois. Se ele for muito alto e ele for pesado, a altura pode ser que ele não tenha massa tão concentrada. Ou, se ele for baixo e magro, agora se ele for baixo e tiver uma elevação de peso, a massa corporal é muito concentrada, fica complicado. Olha lá, pois muitos trabalhadores atingem essa marca por conta do desenvolvimento da massa muscular e não da gordura corporal. Bom, meus amigos, mesmo assim, tá? Tem que ser avaliado. Por exemplo, uma pessoa que tem 1,70 m, ela tem 120 quilos, só que ela vai para academia, é um cara que malha. Ele não é um obeso, tá? Mas ele tem uma massa corporal muito elevada. Ele não tem gordura, mas ele tem massa corporal. Mas a relação dele do peso, tá? Do peso dele com a altura,
cria um volume corporal muito denso, vai atrapalhar na passagem do espaço confinado. Um é gordura, o outro é músculo, não importa, tá? Vai atrapalhar a locomoção do espaço confinado. Também não é uma pessoa indicada. Então, o que é o correto? É a pessoa ser alta e ter uma massa corporal mais espalhada, não ser tão concentrada. Se ela for baixa, ter uma massa corporal, um peso, né, menor. Tá? O excesso de peso, alergia respiratória, como asma, rinite alérgica e outros, pois será necessário usar muitas vezes máscara contra poeira, vapores e gases, ou suprimento de ar puro. Bom, existem algumas doenças, tá, que realmente atrapalham, tá, o perfil do profissional que vai trabalhar no espaço confinado. O excesso de peso. Ele tem a massa corporal muito elevada. Às vezes a pessoa pode ser pesada, mas pode ser alta, como eu expliquei. Ter a massa de corpo distribuído. Alergia respiratória, como asma, rinite alérgica, tá, bronquite, enfim. São pessoas que vão ter dificuldade de trabalhar em espaço confinado. Mesmo usando máscara contra poeira, vapores, tá, suprimento de ar puro, enfim. Isso tudo vai dificultar. Doença cardiovascular, como hipertensão arterial, arritmias cardíacas. Mas, Douglas, por quê? Que pressão alta, baixa, arritmias cardíacas, insuficiência coronariana é difícil de espaço confinado. Bom, o lugar já é pobre de oxigênio, já está preso no local. Logicamente, com uma pessoa que tem arritmia cardíaca, né, qualquer incidente, ela vai ser a primeira a sofrer um infarto ali. Ela não está preparada para passar por uma situação de risco dessa. Não é aconselhável. Transtornos mentais e neurológicos como ansiedade, esquizofrenia, depressão, distúrbio bipolar, epilepsia, fobia de altura, acrofobia e outras. Bom, a acrofobia porque o espaço confinado muitas vezes envolve trabalho em altura. Como é que uma pessoa que tem medo de altura vai entrar no espaço confinado? Uma pessoa tem um ataque epilético no espaço confinado. Olha o problema que vai ter por resgate. Pessoas com depressão, distúrbio bipolar, esquizofrênicas, ou sofre de transtornos neurológicos seríssimos. Ela pode até provocar um acidente para os colegas ali dentro. Tá? Então isso tem que ser observado e evitado. Tá? Qualquer doença na fase aguda contraindica o trabalho em espaços confinados. Gripe, sinusite, dermatoses e outras. Bom, às vezes o funcionário ele foi aprovado no exame de saúde para trabalhar em espaço confinado, mas chegou no dia ele está com uma gripe, uma sinusite e uma dermatite. Ele vai poder adentrar? Não. Por quê? Porque o espaço confinado já apresenta problemas atmosféricos seríssimos, que vai piorar a situação dele, ou ele pode ainda adoecer os outros funcionários com uma gripe, tá? E dermatoses, porque muitas vezes já se tem contato com certos tipos de bacilos, vírus, bactérias, e vai acabar piorando a doença que ele já tem. Então isso tudo tem que ser observado, tá? Existem riscos à vida e à saúde. A falta de oxigênio pode causar asfixia ou morte. Além disso, o trabalhador poderá ficar desorientado, confuso e agitado, e inadvertidamente pensarão que estará tendo uma crise nervosa. Bom, gente, olha só. A gente sabe que a falta de oxigênio, né, a falta de ar causa, né, a morte. Mas a questão é o seguinte, o trabalhador pode ficar desorientado devido à falta de oxigênio, agitado, e a pessoa pode até pensar que ele está tendo uma crise nervosa, mas não, são sintomas da asfixia, ela faz isso mesmo, tá? Como a pessoa estivesse se afogando. O risco é a presença de gás ou vapor tóxico também é muito comum se encontrar no espaço confinado, como o ácido sulfídrico, tá? Aquele que cheira ovo podre. E tem outros também. Então isso tudo tem que ser observado, tá? No espaço confinado. Bom, o H2S é muito comum nas galerias de esgoto, instalações subterrâneas de energia. Nós vimos isso. Esse tipo de gás é muito comum, esse gás, né, sulfídrico com cheiro de ovo podre. Ele é muito comum, tá?
em estações de esgoto subterrâneas de energia elétrica em minas. Também o asfixiante simples metano pode ser encontrado no espaço confinado, deslocando o oxigênio. Até mesmo o próprio metano ele pode ser encontrado, tá? No espaço confinado, né? Que no caso vai retirar o oxigênio. São produzidos por decomposição de matéria orgânica. Tá? Então, o gás metano já é produzido pela decomposição de matéria orgânica. Várias doenças causadas por micro-organismos. Então, já aparecem várias doenças, né? Com essa decomposição de organismos, né? Essa decomposição de organismos que provoca o metano, já justamente com essa decomposição de organismos já vem vírus, bactérias, eumitos, protozoários, que podem ser adquiridos, né, inalados pelo trabalhador. Tá? Então, são regras que não podem ser desrespeitadas. A mais comum é a leptospirose, transmitida pela urina do rato, contaminado pela bactéria Leptospira. Sabemos que em muitos dutos de esgoto é o que mais acontece. Tá? É o que mais acontece. Então, quer dizer, são coisas que podem ser evitadas, né? Com o uso do EPI, com a devida oxigenação do local, fazendo controle de gases, então isso tudo pode ser previsto. A gente hoje está comentando sobre doenças que podem ser oferecidas em um espaço confinado. Tá? Estamos falando sobre saúde do trabalhador. Meus amigos, então, vimos hoje então, tá? Algumas doenças que encontramos, né, dentro do espaço confinado, né, em relação aos seus riscos, tipo de gases, com isso vai trazer decomposição de corpos e doenças. E a gente vai continuar na próxima aula, analisando, tá, outros tipos de gases, outros tipos de doenças e riscos que podem vir a assolar a vida do trabalhador. A gente se vê então na próxima aula, continuando com a saúde do trabalhador, que é um tema muito importante. Pessoal, aquele abraço, continue os estudos, a gente se vê na próxima aula. Tudo de bom.